Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast, esse que é o seu podcast preferido. E hoje, mais uma vez, nós estamos com o episódio Respondendo às Perguntas Profundas. Este que é um episódio que eu separei uma vez na semana para a gente falar das coisas de uma maneira mais aprofundada, realmente, com um conteúdo um pouco mais denso, porque nas caixinhas de perguntas, às vezes, falta tempo e também falta espaço para responder algumas coisas mais densas mesmo, né? Então, hoje eu tenho algumas perguntas separadas aqui, 5 perguntas bem interessantinhas, né? Sobre tanto alimentação quanto também sobre a vida, né? Algumas relações. E falando sobre vida, liberei o episódio 13 lá no podcast, falando com o Mike Alexandre e o Paulo Altoé sobre neurociência e comportamento alimentar. Ali a gente explicou para você porque você não é viciado em comida, porque vício em comida não existe e doce não é o seu vício. Doce é só uma fuga sua da realidade que você tenta justificar por todas as maneiras alguma forma de consumi-lo, né? Então, por isso que você fala, eu sou viciado, quando o vício não existe. Existe uma busca realmente de prazer momentâneo ali, né? E eu achei muito engraçado, né? Porque eu recebi uma mensagem no meu Instagram, um direct, de uma pessoa falando assim, pô, mas você deveria deixar os caras falar mais, né? Engraçado isso, né? O podcast é meu e o cara foi lá se intrometer. Beleza. Aí ele falou, não, você deveria deixar os caras falar mais. Aí eu penso, eu criei o podcast com a intenção de deixar ao vivo, né? Ao vivo não, deixar compartilhada a troca de ideia com alguns amigos sobre determinados assuntos, né? É basicamente uma troca de ideia, não é uma entrevista. Se o cara quer dar entrevista, ele que vá para a rádio, né? Eu realmente quero trocar uma ideia com a pessoa, né? Então, o meu podcast, ele segue a ideia do Rogério Flauzino, do Jota Quest, que são pensamentos soltos traduzidos em palavras para que você possa entender o que eu também não entendo. Isso aqui é uma frase muito filosófica, né? Mas então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta aqui, né, que é bem interessante para essa época do ano. Tem como emagrecer rapidão sem passar fome? Essa é uma pergunta muito boa, né? Muito frequente na realidade. E sim, né? É possível você emagrecer um pouco mais rápido sem passar fome, desde que, olha aí sempre entra, né, a vírgula ali, os parênteses, né? Desde que você esteja começando do absoluto zero, né? Seja um cara sedentário, iniciando um processo de emagrecimento e que você mudou tudo na sua vida. Você começou a fazer atividade física, você começou a fazer uma dieta e se dedicou ali por um período de 30 dias, obviamente você vai ter um resultado bem mais rápido do que uma pessoa que já está treinando há muito tempo. Então o sujeito está treinando lá, sei lá, há 2 anos, né? E ele tenta fazer uma dieta para dar uma secada, por mais que ele já tenha conhecimento do corpo dele, né? E por mais que ele já treine, essa secada ela vai ser um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque normalmente essa secada ela vai exigir do cara um percentual mais baixo de gordura, e do cara eu me refiro às meninas também, né? E vai tirar o sujeito da homeostase, que é o equilíbrio. Você precisa entender uma coisa. Me perguntam muito, Lincoln, mas por que, cara? É muito injusto, o mundo é muito injusto, o mundo não é de chocolate. Por que é tão difícil conquistar os resultados? E para perder, para recuperar tudo é tão fácil? Simplesmente porque quem quer ficar vendo os seus músculos aparentes, né? Quem quer ter um baixo percentual de gordura é você, né?
O seu corpo, né, para o seu organismo, isso não é interessante. Né? O interessante para o seu organismo é manter um percentual de gordura relativamente ali moderado, tá? Uma quantidade de massa muscular também moderada, e aí sim você vai ter uma plena saúde. A partir do momento que você quer mais do que isso, você vai ter que sair dessa zona, né, de ideal de homeostase. Isso vai custar para você. E quando você tenta sair dessa zona de homeostase, o seu corpo ele vai tentar reagir de todas as formas para te manter nessa zona, né? Primeiro de tudo, hoje mesmo eu fiz um post a respeito disso, né? Primeiro de tudo, ele vai deixar você um pouco mais cansado, um pouco mais indisposto, um pouco mais estressado, um pouco mais preguiçoso, para que você comece a gastar menos calorias nas atividades do dia a dia. A gente chama isso de NEAT. Se você quer pesquisar, é N-E-A-T. É atividade não relacionada ao exercício físico. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né? A gente acha, pô, eu vou lá treinar e no meu treino eu vou gastar muitas calorias. Vou treinar um crossfit lá 1 hora, eu vou gastar caloria pra cacete, vou... E na realidade não, né? Muitas vezes uma pessoa que é ativa no dia dela, por exemplo, trabalhando de vendedor ou trabalha subindo escada, descendo escada, né? Uma pessoa dessa, ela gasta muito mais calorias nas atividades não relacionadas ao exercício do que simplesmente um exercício, né? O exercício a gente já sabe, já mostrei para vocês nos cálculos que o treino ele não gasta tantas calorias quanto a gente imagina. O estímulo que ele proporciona, né, as adaptações metabólicas que o exercício proporciona, eles são muito mais interessantes e relevantes do que o gasto energético em si. Né? Então, foca nisso. Não é o quanto de calorias que você vai gastar, mas o estímulo que você está dando. E se você está consumindo poucas calorias, você está treinando mal, provavelmente, né? Porque é impossível uma pessoa consumir poucas calorias e treinar bem. Ela pode ter uma percepção subjetiva de esforço alta. E aí que entra a grande questão, né, da percepção subjetiva do esforço. A percepção subjetiva do esforço ela só vai valer para o sujeito que tem controle total da dieta dele. Porque um sujeito que não tem controle da dieta dele, a percepção de esforço dele vai ser alta sempre. Então você vai chegar lá no treino, na academia, no box de CrossFit, vai fazer 15 minutos, nossa, hoje eu estou destruído, estou arrebentado, treinei muito. Né? Na verdade, seu treino pode ter sido uma bosta, seu treino pode ter sido muito ruim. Mas, como você está com uma percepção de esforço muito alta, você acha que você treinou muito. Isso não acontece. Então tem que tomar cuidado com essa atenção aí. Então, emagrecer rápido, eu fugi um pouco do assunto aqui, não fugi não, né? Tem a ver, vamos lá, tem a ver sim. Emagrecer rápido, você consegue fazer isso, né? Se você ainda é um sujeito iniciante saindo do sedentário, ou então se você é um sujeito que é atleta e está voltando a treinar, você consegue fazer isso de maneira mais acertada, tá certo? Agora, uma coisa que a gente precisa fazer uma distinção aí muito, muito bem é a fome e o desejo, tá certo? Por quê? Porque quando você começa a fazer entrar em um processo de emagrecimento, naturalmente a gente tem... Imagina que um hormônio que orquestra tudo no nosso organismo relacionado à fome, né, a gente pode classificar como a leptina. Né? A leptina seria o grande gestor dos demais hormônios e estímulos durante o processo de emagrecimento. Então, se a leptina aumenta ou cai, isso vai refletir em aumento ou diminuição dos hormônios da tireoide, tá? Aumento ou diminuição da fome, aumento ou diminuição da termogênese, que também é um processo mais complexo, né? Para você entrar na fase de termogênese adaptativa, que virou muita moda nos últimos tempos, aí, é um processo complexo, não é tão simples, demanda muito tempo e uma dieta mais restrita para que o seu corpo entre nessa termogênese adaptativa. Né? E quem faz todo o gerenciamento disso é a dona leptina. Né? E aí sim, quando a gente quer fazer algumas estratégias para voltar a emagrecer num período de platô, faz os ciclos de carboidrato, faz os ciclos de calorias, visando oscilar essa leptina, enfim. E aí a gente não pode confundir esse processo,
tá? Esse processo de fome que realmente existe, que realmente vai acometer as pessoas, tá? Dos desejos alimentares, tá? Isso é uma coisa completamente diferente. Você pode cessar a sua fome, você pode cessar completamente a sua fome, mas mesmo assim ter desejos alimentares. Tem gente que tem desejo alimentar o tempo todo. O cara tem vontade de comer doce o tempo todo, o cara tem, enfim, né? Então tem que fazer essa diferenciação aí. A segunda pergunta, né, que a gente tem aqui é sobre os termogênicos naturais. Tá? Os termogênicos naturais funcionam. E aí, falando de termogênicos naturais, a gente pode falar do café, né? Café verde, chá verde, gengibre. Pô, eu li uma matéria esses dias que uma médica falou, puta que pariu, falou que o gengibre acelera o metabolismo em 40%. Pô, se qualquer coisa acelerasse o metabolismo em 40%, a gente teria a cura para a obesidade, né? Mas não é isso que acontece, pelo amor de Deus, né? Isso é mais do que tomar hormônio para tireoide, né? É absurdo essa quantidade. E assim, os termogênicos naturais, quando a gente vai ver os estudos dos termogênicos naturais, né, coloca aí a cafeína principalmente, o que a gente percebe é que o gasto energético é muito, muito baixo, né? Essa é uma coisa de 65 calorias, 100 calorias, no máximo 100 calorias ali de gasto energético com a cafeína, o que é irrelevante assim num longo prazo. O que as pessoas fazem? As pessoas fazem um combo. Então a cafeína gasta aqui 65, então o gengibre mais 35 calorias, a pimenta mais 25, a pessoa vai colocando todos as especiarias, né, com um efeito mais estimulante e acha que no final, pô, vou tomar 10 termogênico natural e vou gastar 500 calorias. E não é bem assim que funciona, né, cara? Não é bem assim que funciona, principalmente porque a maioria desses termogênicos naturais, eles são simplesmente estimulantes, né? Então, os estimulantes você vai ter uma quantidade limitada ali desse efeito, né? E a partir daí vai cessar, né? Você não vai gastar 500 calorias, você vai continuar gastando ali as 65, 70 calorias, normalmente como se fosse apenas um. A grande sacada desses suplementos estimulantes, né, a cafeína, principalmente falando, que é a que mais possui comprovação científica, junto com a creatina, são os dois suplementos com maior número de comprovação científica, é justamente porque a cafeína ela tem esse efeito estimulante que leva o sujeito a treinar melhor. Se leva o sujeito a treinar melhor, ele tem um estímulo melhor no treino. Aí sim, consequentemente, ele vai ter um treino melhor e talvez um gasto energético maior. Mas não é diretamente o efeito termogênico da cafeína, mas sim o efeito estimulante que ela proporcionou para o cara treinar mais. Então, assim, não se atentem muito à questão de, né, colocar todas as suas expectativas em cima de termogênicos naturais. Um termogênico que é muito utilizado, que vem sendo muito utilizado hoje em dia, é a ioimbina, né? Mas aí, a ioimbina, por mais que ela seja natural, né, fitoterápico, a que faz mais efeitos positivos sem colaterais, tantos colaterais, né, porque pode ter colateral, é a forma em fármaco, né? Que seria a ioimbina HCl, que você compra nas farmácias de manipulação e tudo mais. Esses suplementos, sim, eles têm um efeito bem bacana, termogênico, mas também é limitado. E muitas pessoas têm usado a ioimbina e eu falo que elas têm queimado a largada. Porque, se você tem um alto percentual de gordura, não faz sentido nenhum você utilizar um termogênico, cara. Não faz sentido nenhum, você vai queimar a largada. Quando realmente você precisar de uma substância, às vezes para te dar um estímulo a mais, mesmo estimulante, né? Ou para te dar ali uns 5% a mais, você já vai ter queimado a largada, você já vai ter perdido essa oportunidade de utilizar alguma coisa. Então, se você pensa em utilizar a ioimbina, chegue em um percentual de gordura baixo, né? O mais baixo que você consegue. Depois você pensa em fazer a utilização disso. Não queima tudo as coisas no início, né? Eu acho muito, muito engraçado, né? Porque quando a pessoa quer fazer alguma coisa nova,
Ela inicia tudo do zero e já começa full 100% em tudo. Não, aqui é termogênico, é creatina, é suco de beterraba, é bicarbonato de sódio, é treino 7 vezes na semana, né? É cetogênico. O cara vai fazendo tudo que ele pode. Ele vai queimando toda a largada possível, vai chegar a 15 dias ali, já vai dar erro, já vai ferrar com tudo. Então vai aos poucos, cara. Controla as variáveis, controla a variável do treino, controla a variável da dieta por um tempo, vê o que está dando resultado, tem o feedback, ó, estabilizei, estagnou, não vai mais, vamos alterar alguma coisa, e assim você vai progressivamente, cara. É assim que se tem resultado constante, né? Consistência e constância, né, nos resultados é por meio disso. Outra coisa, cara, essa aqui é uma questão mais filosófica da coisa, que é a respeito do sofrimento, né? Dieta causa sofrimento? Possivelmente, né? No início, se você tem um estilo de vida muito ruim, se você não está adaptado a uma alimentação mais regrada ou uma alimentação mais saudável, pode te causar um certo sofrimento. Se você sente fome, que em alguns casos vai acontecer mesmo, né, você pode ter um certo sofrimento. Só que eu vejo muita gente romantizando esse sofrimento, né? Não, porque você precisa sofrer. Quando você sofre, é mais gostoso. É o cacete, cara. Sofrer não é bom. Se fosse mais fácil, seria muito melhor. Seria muito melhor você chegar lá e ter um percentual de gordura bem baixo, sem fazer muito esforço, que nem muita gente consegue. Seria muito melhor sem sofrimento, né? Então tem que parar de romantizar o sofrimento. Não, você precisa sofrer para entender. Não, porra. Você vai sofrer, é diferente. Não é que você precisa sofrer para entender. Você vai sofrer e você tem que aceitar isso. É básico. Então, o sofrimento vai acontecer, vai. E isso serve para tudo na vida, né? Eu venho aprendendo isso não só com a alimentação, mas a alimentação ensina muito para a gente aplicar nas outras questões da vida. Mas você não necessariamente precisa gostar e esperar o sofrimento, mas você precisa aceitar ele. Ele vai acontecer. Então aceita o sofrimento e bola para frente. Vai doer, vai ser chato, mas não fiquem romantizando, né? Existem algumas pessoas que utilizam algumas perspectivas dos estoicos para justificar que você deve aproveitar o sofrimento, quando na verdade essas pessoas não conseguem interpretar puramente o texto, como muitas pessoas que eu já citei aqui várias vezes, não conseguem interpretar basicamente o texto que o cara está falando. Ele não está falando para você aproveitar o sofrimento em si, é basicamente para você ter uma noção, né, do que seria um sentimento pleno e um sentimento de prazer. Quando você tem noção de sentimento pleno, porque o sofrimento ele é subjetivo, né? Depende da pessoa. Então, para mim, comer as mesmas coisas todos os dias não é sofrimento nenhum. Tem gente que é um absurdo, meu Deus, você é neurótico, você é maluco. Para mim não é sofrimento nenhum. Tá? Então o sofrimento ele é muito relativo. Não romantiza o sofrimento, você não tem que gostar dele, só tem que aceitar. E não fica. Tem gente que vai conseguir tudo sem sofrer mesmo. E seria muito legal se fosse assim, mas provavelmente você que está me ouvindo não vai ser assim com você. A próxima pergunta agora é sobre ciclo de carboidratos, ciclo de calorias e carboidratos. Essa é uma questão que vem crescendo muito, né? Eu até já tenho um curso a respeito disso, né? Já fiz um curso, na verdade. No começo do ano, que é o método RX, definição total, a gente falou sobre isso, sobre o ciclo de calorias e o ciclo de carboidratos. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas fazem de forma errada isso, né? Então o cara começa a estudar um pouquinho a respeito de ciclo de carboidratos, e aí ele monta a dieta dele, nunca fez nada na vida, né? Ou vem fazendo errado o tempo todo. Aí ele vai lá, lê um pouquinho, estuda um pouquinho e já monta um ciclo de carboidratos de cara, assim, ó, na primeira paulada ali, ele já monta um ciclo de carboidratos. Na primeira semana é assim, na segunda é assim, na terceira é assim, como se isso fosse uma estratégia imensa e a melhor estratégia para ele conseguir o objetivo dele.
Só que não é bem assim que funciona, né? Quando a gente busca o ciclo de carboidratos, é justamente para que lá no começo eu falei sobre essa questão de homeostase, é buscar burlar, mesmo que seja coisas pequenas, mas conseguir ajustar essa homeostase, né? Tirar um pouquinho para forçar um pouco mais o emagrecimento, mesmo que tudo isso seja mais empírico, né? Não tenha tanta validade científica, mas é uma coisa muito aplicada, que a gente precisa entender o seguinte: quando que você vai utilizar um ciclo de calorias e carboidratos? A partir do momento em que você vem seguindo uma dieta há um bom tempo, tá? E aí, por isso eu chamo de dieta base. Tá? A dieta base é aquela dieta que você ajustou ela e que ela te dá resultado. Então imagina que você está tendo resultado com uma dieta de 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de gordura. A divisão básica da Zone Diet lá, né? Vamos imaginar que você está fazendo uma dieta assim, você encontrou ali uma dieta, um padrão de dieta muito bom, né? Que você consegue ter bons resultados. E aí você vem tendo bons resultados por semanas. Né? Pô, por semanas ali, 5, 6 semanas, estou tendo bom resultado. Aí, de repente, os resultados começam a diminuir. Só que a questão é o seguinte: se você diminuir muito as calorias, você sabe que você vai perder rendimento no treino. E se você perder rendimento no treino, a qualidade do seu emagrecimento ela vai mudar. Né? E se ela vai mudar, então não é interessante. A partir desse momento, a gente pode encaixar, e aí principalmente falando para a galera do CrossFit, pode-se encaixar os ciclos de carboidrato de acordo com a programação do treino. Tá? Ou até mesmo a periodização, dependendo de como que ela é. Tá? Aí a gente pode fazer por semanas. O cara lá está com uma semana de deload, coloca um pouco menos de calorias, coloca lá nos dias de treino normal, caloria normal, e nos dias de treino mais intenso ou semanas mais intensas, aumenta-se a quantidade de carboidratos e calorias. Mas você precisa entender que tem um padrão inicial que já vem sendo seguido por muito tempo. E a partir desse padrão é que se molda o dia de baixo carboidrato e o dia de alto carboidrato. Né? Não é algo tipo, eu acho que o moderado é 3 gramas quilo, eu acho que o baixo é 2 gramas quilo. Não faz assim. Primeiro você vai encontrar esse valor moderado que já vai te dar resultado por bastante tempo, e a partir desse resultado, imaginando lá, que aí sim, não, Lincoln, olha só, cara, eu fiz aqui uma dieta, nutricionista passou uma dieta para mim, não sei, e eu estava consumindo 3 gramas quilo de carboidrato durante essas semanas, estava tudo bem, agora não está mais legal não. Num cenário assim, hipoteticamente, poderia-se dizer que então uma low carb partiria de 2 gramas quilo, né, e um high carb 4 gramas quilo. Né, hipoteticamente seria uma primeira análise ali. E gordura e proteína depende muito. Depende do treino do sujeito e também da maneira como que ele já está, do estado atual. Nesse sentido, a gente avalia se precisa alterar a gordura e a proteína para manter esse indivíduo no mesmo déficit calórico, ou então, se você mantém a gordura e a proteína igual em todos os dias, em todas as semanas, isso altera os carboidratos. Tá? Tudo isso depende de como o sujeito vai reagir. Mas primeiro de tudo, coloca aí na sua cabeça, você precisa ter essa dieta base. Só vai ter sentido a partir do momento em que você tem essa dieta base para fazer a manipulação. Né? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, muito iniciante fazendo, né? Que é o cara vai lá constantemente nas calculadoras online para calcular a quantidade de calorias que ele tem que comer. Não, porque semana passada eu precisava comer 2.000. Agora eu preciso comer 1.900. Aqui o cálculo está dizendo 1.950, não posso passar disso. Esse cálculo é feito só uma vez, tá? Esse cálculo é feito só uma vez. Você faz o cálculo uma vez, né? Você vai ver a resposta do seu organismo e a partir dessa média, porque não é um valor exato, essa que é a grande sacada, não é um valor exato,
A partir dessa média, você vai alterando quanto que você deve comer. Tá? A maioria da galera aqui que está ouvindo, se você pega teu peso e multiplica por 33, né, então coloca lá, por exemplo, eu tenho 80 quilos, 80 vezes 33, né, 33 calorias por quilo. A maioria dos cálculos, das calculadoras aí online, vai dar um valor parecido com isso. Essa é uma fórmula de bolso que utiliza muito. Tá? Então, assim, e é muito engraçado, né? Porque tem gente que tem medo de passar esses cálculos como se isso fosse o mais importante de tudo. Não, o cálculo das calorias é o principal, tá? A gente sabe que sim, é muito importante, né? Você saber o quanto que você tem que comer. Mas não adianta nada você saber o quanto tem que comer se você não sabe quais alimentos você está inserindo, né? E se você está fazendo da maneira, a divisão ali da maneira correta. Tá? E a última pergunta aqui hoje é: por que a primeira refeição do dia é a mais importante? Sim, a primeira refeição do dia é a mais importante e não é a justificativa do café da manhã, a refeição mais importante do dia, como muita gente pensa. Isso, antes de eu explicar o porquê que a primeira refeição, não necessariamente o café da manhã, mas a primeira refeição do dia é mais importante, essa ideia de que o café da manhã é a principal refeição do dia, ela foi desenvolvida numa campanha publicitária dos cereais, né, dos cereais Kellogg, que foi o sujeito lá que começou a vender os cereais matinais, os sucrilhos, né, lá no início da década de 30, 40. Então essa ideia surgiu daí, porque antigamente, lá nos Estados Unidos, quando os caras estavam naquela depressão toda, né, de 1929, lá eles comiam carne no café da manhã, comiam o que tinha da janta anterior, eles comiam ou nem comiam, só almoçavam. E aí precisava de uma campanha de marketing toda para que a granola, que foi o negócio inventado, né, passasse a ser consumido diariamente. Então, eles criaram uma campanha publicitária falando que o café da manhã era a refeição mais importante do dia, enfim, isso veio aí, né, culturalmente para a gente. Mas a questão que eu tenho que falar para você sobre a primeira refeição, e aí independente se é o almoço, né, se você faz jejum, no caso, se é o almoço ou se é o café da manhã mesmo, é porque a gente já tem alguns estudos mostrando que a primeira refeição do dia, como ela é feita, ela impacta diretamente em como vão ser as próximas refeições e como vai ser o seu dia. Vou te dar um exemplo, você acorda atrasado, né? Acorda atrasado, você não consegue fazer o seu café da manhã, não consegue preparar o seu café da manhã, come lá uma bolachinha ou o que aparece, né? E aí no almoço, você tende a errar também. Ou você vai estar com muita fome, porque não comeu direito, vai acabar exagerando no almoço, compensando muito mais, né? Ou então você fala, já comecei o dia errado, já vou comer aqui o que tiver mesmo, e você segue esse ritmo, né? E nesse ritmo, seguindo, a justificativa de faltar num treino também aparece. Hoje eu não comi muito bem, não estou me sentindo muito bem, não vou treinar. Já não comi bem hoje, não vou treinar mesmo, porque senão eu sei que não vou render. Então a primeira refeição do dia ela é muito importante justamente para isso, para que você consiga administrar as próximas refeições. O hábito saudável, um hábito bom, né, ele é sempre uma extensão. Dificilmente você vai ter um hábito do nada, né? Um hábito começa sempre quando o outro termina. Você começa a preparar o seu café da manhã depois que escova os dentes, por exemplo, né? Você se arruma depois de ter tomado o seu café. Você toma um cafezinho da tarde, um cafezinho ali depois do almoço. Então você consegue criar os seus hábitos saudáveis sempre na extensão do anterior. Por isso que a gente fala, mano, se você quer começar algo na sua vida que seja mais saudável, sempre pense no que você está fazendo antes disso. Porque é determinante. Eu quero treinar todos os dias às 6 horas da tarde, assim que eu chego do trabalho. Se você não organizar a tua chegada do trabalho em casa
já com a roupa preparada, sem sentar no sofá, passar direto para tomar banho, não sei, ou para se trocar, sem sentar, né, dificilmente você vai conseguir cumprir com o teu objetivo. Porque na primeira oportunidade que você tiver e sentar no sofá, meu amigo, vai começar a vir a preguiça. E é sempre, então, uma extensão. O que você faz agora é sempre uma extensão do que você acabou de fazer. Então, por isso, nessa perspectiva de criação de hábitos, é que a gente fala, que eu falo, né, na verdade, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. É uma refeição que, na maioria das vezes, deve ser mantida basicamente todos os alimentos que a pessoa acha saudável e o que vem consumindo, né? Aí o profissional vai fazer a adequação ali, mas é importante manter que ela tenha essa rotina, tá? Porque se você quer incluir um hábito saudável novo, você precisa de uma rotina nova, né? E é isso, né? Estou chegando agora a meia hora de gravação aqui. Chegamos no final do nosso episódio de hoje. Não se esqueçam que todos os sábados, às 10 horas da manhã, tem análise das notícias mais lidas da semana. Eu vou soltar no meu Instagram se vale a pena fazer no sábado ou então num dia de semana à noite, tá? Porque as pessoas podem acompanhar também ao vivo, não sei. Eu vou pensar. Abraço para você e até a próxima.